Olá, gente querida, gente abençoada e escolhida de Deus desde antes da fundação do mundo. O Pai nos amou muito tempo antes de nós sequer o conhecermos. Hoje quero convidar você a meditar comigo na quarta palavra da cruz. Tome a sua Bíblia e abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 27, versos 45 e 46. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 27, 45 a 46. Diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a quarta palavra da cruz, que nós chamamos de solidão. Foi o momento em que Jesus experimentou a ausência de todos na sua vida. Jesus estava completamente só. Eu e você, nesse século que vivemos, talvez conheçamos um pouco de solidão. Um pouquinho. Mas nada que se compare a esta solidão do capítulo 27, verso 46 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Essa solidão foi cruel, essa solidão foi extensa, essa solidão foi cabal, completa. Ninguém experimentou essa solidão que Jesus experimentou nesse momento. Por volta da hora nona, a hora nona são 3 da tarde. Desde a hora sexta, que é meio-dia, de meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Essas trevas, elas são uma ação sobrenatural de Deus. E ela começa ao meio-dia, onde o sol é mais forte. E foi nesse horário, onde o sol é mais forte, que Deus escureceu a terra. Houve trevas sobre a terra, não foi nenhum eclipse, não foi nada disso. Foi uma ação sobrenatural de Deus, demonstrando a sua contrariedade, o seu aborrecimento pela humanidade ter crucificado seu filho. As 3 palavras da cruz que eu compartilhei com vocês até ontem, elas foram antes desse momento de trevas. Essas 4 palavras que eu vou dar hoje, da 4ª até a 7ª, elas estão localizadas depois desse momento de trevas. Então, as 3 palavras são antes do período de trevas, as 4 palavras finais são depois do período de trevas, ok? Jesus cita o Salmo 22, verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? E ele fala em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani. A língua aramaica era um dialeto do hebraico, poderíamos dizer assim, que a população mais comum falava, né? Era uma espécie de linguagem mais comum, acessível a toda a população. E quando Jesus falou isso, ele citou o Salmo 22, 1. Eu aconselho você a ler o Salmo 22, é absolutamente tremendo. Parece que Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava exatamente ao pé da cruz, porque ele fala coisas tão concretas que aconteceram naquele momento, que parece que Davi está vendo a crucificação de Jesus ao escrever esse salmo. Ele é de fato extraordinário. O brado de Jesus expressa a sua dor quando assume os nossos pecados e experimenta a ira de Deus sobre si. Esse momento
Deus meu, por que me desamparaste? O pai corta as suas relações com o filho. O filho está absolutamente só. O pai não está com ele, o Espírito Santo não está com ele, seus discípulos não estão com ele. Ele está absolutamente só, enfrentando a cruz, enfrentando a vergonha, a ignomínia, as dores, enfrentando, sobretudo, a ira do Todo-Poderoso sobre ele por conta de assumir os nossos pecados. Jesus sempre se dirige a Deus como Pai. Todas as vezes que você lê no Evangelho, ele está chamando Deus de Pai. Ele, em João 14, ele diz para um discípulo: você está vendo o Pai está em mim, eu estou no Pai, mostrando a unidade que eles tinham. Agora, Jesus Cristo está só. O texto fala de trevas ao meio-dia, onde a luz do sol é mais forte. Estas trevas têm a ver com o aborrecimento de Deus contra a humanidade, por esta estar crucificando seu filho. Jesus foi privado da companhia do Pai, da qual desfrutou a vida inteira, desde a eternidade. Ele e o Pai são um. Mesmo depois da encarnação, ele e o Pai continuam sendo um. Mas nesse exato momento, ele experimenta pela primeira vez a ausência total de Deus na sua vida, do Pai na sua vida. E ele faz isso porque ele toma sobre si o meu pecado e o seu pecado. Ele tem esse sofrimento horrível de solidão completa por amor da minha vida e da sua vida. Jesus cita o Salmo 22:1, tendo em vista o seu desfecho, que avança para um grito de vitória. Se você ler o Salmo 22, a partir dos versos 21 até o 31, é um momento realmente de êxtase, de vitória que o Salmo narra. E Jesus expressa esse Salmo tendo em vista o avançar desse Salmo que vai redundar em vitória. Clamando ao Deus meu, ele certamente sabe que está morrendo. Jesus sabe de todas as coisas, e ele sabe que está morrendo. Ele morre logo depois da hora nona. Pois este era o objetivo de sua vinda à terra. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, Mateus 16:21. Certamente seu grito proferido em alta voz não está expressando espanto pela situação de solidão, e sim testemunho aos transeuntes e através deles ao mundo de que ele está experimentando a ausência total da presença de Deus por causa da nossa salvação, porque ele tomou sobre si os nossos pecados e a nossa culpa. Certa vez, eu era ainda muito novo, comecei o seminário aos 18 anos, aos 16 anos Deus me chamou para o ministério e aos 18 anos eu fui para o seminário. Fiz 3 anos de seminário, estava com 21 anos, por pressão da família, por confusão da minha cabeça, por questionar o chamado de Deus, se de fato Deus estava me chamando, eu larguei o seminário. Faltava 1 ano para me formar e eu larguei. E fui fazer uma faculdade de letras, português e literatura. E eu confesso para você, eu nunca experimentei um silêncio tão profundo de Deus quanto nessa época na minha vida. Eu estava em flagrante desobediência consciente. Eu sabia que Deus havia me chamado, mas eu virei as costas para esse chamado e fui fazer o que todo mundo dizia para mim, que eu precisava ter uma faculdade antes do seminário.
E foi, confesso a você, o pior momento da minha vida. Eu orava e sentia que a minha oração não saía do meu quarto. Eu tinha absoluta certeza que Deus não estava ali. Eu tinha absoluta certeza que Deus não estava me ouvindo. Deus silenciou por completo, porque eu me afastei da sua vontade, porque eu deliberadamente virei as costas para o seu chamado e fui tentar viver a minha vida tolamente. Graças a Deus eu percebi isso, me arrependi, voltei para o seminário e hoje estou aqui. Mas aquela situação nunca saiu da minha cabeça. Aquele silêncio sepulcral do céu. Eu tinha intimidade com Deus, eu ouvia a voz de Deus, eu orava e as coisas eram totalmente diferentes, mas quando eu estava em desobediência, me afastei tanto de Deus que eu não conseguia ouvi-lo. Não sei se você está só, materialmente falando, nesse período de quarentena. É muito comum estar só. Mas não sei se a sua solidão é solidão de Deus. Você tem tido comunhão com Deus? Você tem experimentado a presença dele? Preste atenção. Às vezes, os nossos pecados nos distanciam tanto de Deus. A gente se engana, pensa que está nas mãos do Senhor, mas não está. Estamos andando no sentido contrário, mas o cenário parece celestial, o cenário parece bom, mas eu estou me afastando de Deus. Preste atenção, se Deus tem ouvido a sua oração, se Deus está presente, se Deus está próximo, ou se você está se afastando de Deus e experimentando essa solidão, que não é uma solidão material, mas é uma solidão espiritual, é uma solidão da presença de Deus, porque Deus não se contamina com o pecado. Somos pecadores, mas nos arrependemos dos nossos pecados. Mas se nós estamos tendo pecados continuados na nossa vida, pecados não arrependidos, se há uma continuidade do nosso afastamento de Deus, pode ser que nós experimentemos essa solidão da presença de Deus, que é uma solidão espiritual. Corrija-se, arrependa-se. O Senhor é bom e Ele vai voltar a estender a mão sobre a tua vida. Deus te abençoe muito nesse tempo de Páscoa. Santifique a sua vida. Ore, jejue. Esse é um tempo propício para nós estarmos em comunhão com Deus. Amém.